Não tem mais reforma administrativa em 2022. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado. Boas notícias circularam aí nos últimos dias, falando sobre a reforma administrativa. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar. Sou o professor Werner Heck. Esse é o canal Defensolândia. E a reforma administrativa é importantíssima para esse canal. Por quê? Já tinha feito outros vídeos que vocês vão poder ver aqui em cima sobre reforma administrativa. E agora, a PEC 32, como é conhecida, possivelmente não será pautada em 2022, principalmente porque nós não temos número mínimo, ou seja, quórum, para aprovação, e essa é uma tática comum quando a gente fala de processo legislativo. Eu já fui assessor parlamentar e eu digo para vocês, a máxima é a gente só pressiona para votar algo que a gente sabe que vai ser aprovado. Se vai ser rejeitado, normalmente a gente não toma esse risco, porque isso vai banir a proposta dentro da legislatura. Então o que acontece? Você espera o melhor momento, quando o momento estiver favorável para aquele projeto, ou quando você adequar o texto do projeto para ter um número mínimo para votação, aí sim você pressiona pela pauta. Do contrário, você deixa rolar ou dormitar o processo. Isso é muito comum. A gente tem vários projetos de lei que ficam lá dormitando no nosso Congresso Nacional até que chegue num consenso ou o momento social, a discussão atinja aquela pauta e aí sim a gente vai ter a votação daquele processo, daquele projeto aqui falando, né? Então a PEC 32 hoje não conta com um número de votos mínimos, é super controversa, principalmente no ano eleitoral. Dificilmente algum parlamentar que não tenha sua base integralmente fora do serviço público votaria a PEC 32 na forma em que ela se encontra hoje. Então a gente vai entrar aí num período eleitoral, onde ninguém vai querer se comprometer com uma proposta tão controversa como é a PEC 32, em que pese, talvez você não seja do mundo concurseiro e está me assistindo aqui, para quem não sabe, né, a PEC 32 ela tem várias maldades, ela é considerada inclusive a PEC da maldade com os servidores públicos. Por quê? Existia um acordo legal, constitucional para muitas coisas do serviço público. Como eu falei, vocês podem ver nos vídeos sobre reforma administrativa, que aparece aqui no card, e essa PEC vai acabar gerando muita dificuldade para os parlamentares que têm pelo menos uma parte da sua base eleitoral para o serviço público. E houve uma reação muito forte à PEC 32. Muita gente não quer a PEC 32. Muitas e muitas pessoas. Até porque ela é falaciosa em vários aspectos. Do ponto de vista, primeiro, de economia. Economia é o maior papo furado que se fala sobre a PEC 32. Até porque nós já tivemos cortes na Previdência durante os últimos meses, aí, até anos, e ainda assim os gastos públicos continuam subindo. Então a gente já começa a ver que essa história de que o servidor público é o vilão, ou a aposentadoria do servidor público é o vilão, esse papinho aí já não está mais colando tanto assim como a gente vê na prática, né? Porque algumas maldades foram feitas e não tiveram o efeito que se alardeava, o impacto orçamentário que se alardeava, o efeito econômico, e o Estado continua gastando cada vez mais, só muda a forma de gastar. Então, no final das contas, gente, é bom que vocês entendam, quem não é dos concursos, ou quem é dos concursos também, estou falando sobre argumentos aqui para vocês, quando vocês encontram uma pessoa que fala mal do serviço público, ou que não entende muito bem sobre esse assunto. Em regra, o orçamento ele sempre vai ser disputado centavo a centavo. Se ele não for para o bolso do servidor público de forma legal e legítima, ele vai pegar outros caminhos. Não estou dizendo que necessariamente vai para corrupção ou qualquer coisa do gênero, mas esse dinheiro vai achar o seu caminho, ele vai ser gasto de alguma forma pelo Estado. E normalmente, infelizmente, nós não temos a melhor gestão do mundo com os recursos públicos. E o que acontece na prática? Muitas vezes esses recursos vão para os lugares errados. Eu não estou dizendo que isso é culpa do servidor público especificamente, porque em regra
quem toma as decisões é a camada mais alta, que não está nem dentro do serviço estável. A gente está falando de político, a classe política, normalmente, que vai tomar as grandes decisões de encaminhamento orçamentário para a gente saber para que lado vai um dinheiro ou outro. Então, o que a gente tem hoje é a pauta provavelmente não vai acontecer, não deve ir à votação a PEC 32 em 2022, mas em 2023 tudo pode mudar. O projeto está proposto, o texto pode ser alterado de várias formas. Então, o que a gente tem hoje é o texto não está legal da forma que está, tem centenas de emendas, tem inclusive substitutivos, que é a alteração completa do texto da PEC. Isso pode melhorar o texto dela, mas hoje essa PEC provavelmente não vai ser votada em 2022. Esse vai ser um debate pós-eleitoral. Então, em 2023 vai ser o momento de se rediscutir isso. E eu não estou fazendo propaganda eleitoral aqui para ninguém. Eu acredito que tanto Bolsonaro, Lula, Dória, qualquer pré-candidato que se apresente agora no início de 2022, caso eleito em 2023, vai ter sim que negociar essa PEC 32 de alguma forma. Ou seja, não é o presidente que é importante nessa discussão, mas sim quem você vai escolher para lhe representar no Congresso Nacional. Talvez esse seja o voto mais importante. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum para quem votou no Lula, Bolsonaro, Haddad, Dilma, Aécio ou qualquer coisa assim nos últimos anos, mas a gente já deveria ter notado, pelo menos, que a gente não salva a pátria com um único herói. Então, o presidente da República, ele é responsável pelo executivo, pelas políticas públicas. Isso não quer dizer que ele necessariamente vai conseguir controlar ou convencer o Congresso e muito menos o Supremo Tribunal Federal. O que eu tenho para mim é que a harmonia entre esses três poderes da nossa República é que deve existir, e não os ataques diários sobre o descontentamento que um tem ou outro sobre as ideias do Supremo, os julgamentos do Supremo, ou a votação que o Congresso tem, ou a forma que o Congresso negocia, desde que tudo esteja dentro da legalidade. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro. Desde que tudo esteja dentro da legalidade, todas as ações do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, não há problema nenhum em que eles se utilizem do seu maior instrumento, que é os freios e contrapesos para a nossa solução aí da nossa democracia, do nosso Estado, e para que a gente tenha cada vez mais acesso aos serviços públicos e tudo que o Estado nos provê aí, como o que a gente tem na Constituição, como o texto constitucional determina. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, não acabou a luta, tá? Queria deixar um recado final para vocês aqui, e, obviamente, se você concorda ou discorda de mim sobre essa opinião que eu falei, sobre o projeto ir ser pautado ou não esse ano, coloca aqui nos comentários, que eu quero ver o que vocês têm para falar sobre esse assunto, obviamente. Deixa um joinha no vídeo, é importante. E óbvio, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber todos os vídeos, né? A notificação de quando eu posto algum conteúdo novo aqui, para você poder debater comigo, a gente trocar uma ideia sobre esses assuntos de concurso, beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.